Olá, queridos amigos. Aqui é a Sofia Dorinskaya, presidente do Escritório Internacional de Direitos Humanos na área da saúde mental e diretora do Centro de Informação Médica Sofia Dorinskaya. Hoje eu quero contar para vocês sobre uma iniciativa apresentada pelo Ministério da Saúde da Federação Russa. Agora, o Ministério da Saúde quer introduzir responsabilidade administrativa no Código de Infrações Administrativas, o chamado Contrato Organizativo da Ação Pública Responsabilidade Administrativa para os médicos por violação da ordem e das regras de prestação de assistência médica. Por um lado, a iniciativa parece simplesmente maravilhosa. De fato, os médicos precisam ser punidos por diagnóstico incorreto, tratamento inadequado e assim por diante. Mas vamos analisar mais de perto o que significam a ordem e a qualidade do atendimento médico. A próxima iniciativa apresentada pelo Ministério da Saúde quer introduzir os chamados gerentes de saúde. O gerente de saúde é uma pessoa separada, um funcionário da companhia de seguros. Ele é da Companhia de Seguros do Ministério da Saúde. Esse gerente de saúde vai ter o seu número de celular pessoal, vai saber onde você mora e o que ele vai fazer. Ele vai acompanhar de perto para garantir que você não perca os exames preventivos e que faça todo o tratamento que o médico receitar. O que tem a ver os exames preventivos e o tratamento que o médico prescreve? E as mudanças no Código de Infrações Administrativas. Vamos lembrar, as mudanças dizem respeito ao Código de Infrações Administrativas quando o médico não querem punir o médico por não cumprir as normas e a qualidade do atendimento médico. O que é o regulamento do atendimento médico que o Ministério da Saúde está implementando agora? E isso significa que você deve fazer exames preventivos regularmente. Você deve tomar vacinas regularmente, de acordo com o calendário de vacinação do Ministério da Saúde. O que é qualidade do atendimento médico? Isso significa que o médico será obrigado a prescrever os medicamentos que estão previstos nos padrões. E agora, cada vez mais, substâncias completamente desnecessárias, como, por exemplo, substâncias psicoativas, estão sendo incluídas nos padrões de atendimento médico. Então, se você pensa que as mudanças no CAA vão afetar a responsabilidade do médico, que se você foi tratado e ficou pior, não é nada disso. Eles vão analisar os documentos, o seu prontuário e vão investigar. Aqui você ficou doente e foi ao médico. E antes disso, você não fazia exames preventivos e não tomou todas as vacinas que o Ministério da Saúde decidiu aplicar em você? E você ficou doente e o médico decidiu te tratar de alguma forma. E ele imediatamente viola o procedimento de prestação de assistência médica. Se você acha que eu estou inventando, que eu estou sentada aqui, do nada, e inventando que vai ser assim. E eu posso te dizer, por exemplo, eu sou uma pessoa, tenho 42 anos, eu nem tenho cartão médico, porque eu não fico doente. O tempo passa, o corpo envelhece e em algum momento posso adoecer e precisar ir ao médico. Então, imagina só, eu não tenho nenhuma vacina, nenhum exame preventivo e aí eu vou ao médico. O que diz a ministra da Saúde? Paralelamente à implementação dos princípios de seguro, planejamos introduzir um controle sobre como a pessoa segurada cuida da própria saúde. Então, eles estão introduzindo o gerente de saúde. Se a pessoa, apesar de repetidos lembretes, não comparecer à consulta de acompanhamento e ao exame preventivo, nós vamos levar isso em consideração.
Porque estamos planejando pacotes adicionais de certas garantias extras oferecidas aos cidadãos, além da medicina gratuita. Ou seja, se eu, por exemplo, chegar, Deus me livre, com algum tipo de câncer em algum estágio e eu precisar, aqui vão prestar algum tipo de assistência médica, mas vai ficar pendente algum pacote de garantias que eu não vou conseguir receber porque eu não passei por todo esse processo que nem tem relação direta com a minha doença. E se o médico decidir me prescrever, e aqui tiverem algumas coisas de que eu preciso, mas ele decidir prescrever, primeiro, ele não vai conseguir. E se ele prescrever, ele será punido. Bom, pelo menos esse tal de gerente de saúde, eu nem sei de acordo com quais leis ele está sendo implementado e com base em quê. Algum tio ou tia aleatório vai querer dizer o que faço com meu corpo, para onde devo ir e tudo mais. Na verdade, a pessoa está sendo privada do direito único e incondicional de possuir o próprio corpo. Cada um de nós, no final das contas, é quem decide sobre o próprio corpo. Só nós temos direito ao nosso corpo. Mas, digamos assim, no Ministério da Saúde existem opiniões um pouco diferentes sobre isso. Aqui tem muita coisa que a ministra fala sobre essa iniciativa. Ela afirma que exames preventivos são muito importantes. E também ela, logo em seguida, diz que atualmente tratam as pessoas do mesmo jeito que há 50 a 60 anos atrás. Quero dizer que isso não é verdade, porque há 50 a 60 anos existia a medicina soviética. Uma medicina que não era influenciada por empresas farmacêuticas. Uma medicina voltada para a prevenção. Uma medicina para a prevenção de doenças, o que é comprovado pelas estatísticas do período soviético. Agora, quando começaram a mudar ativamente os padrões de tratamento e introduzir substâncias psicoativas. Não é segredo que, no início do ano, as estatísticas de mortalidade entre a população em idade ativa de 35 a 44 anos, que é a faixa etária mais produtiva, aumentaram. Ela era comparável às estatísticas de mortalidade na retaguarda durante a Segunda Guerra Mundial. Desculpe, mas as estatísticas não confirmam isso. Depois, a ministra destaca a importância dos exames preventivos. Por um lado, é difícil discordar, porque realmente algumas doenças são detectadas. Mas aqui mesmo, a ministra diz que, na época soviética, 50% das pessoas que passaram pelos exames preventivos eram registros falsos. Portanto, no geral, faz diferença se a pessoa vai ou não aos exames preventivos. Bem, para ser sincera, a saúde da população não depende muito disso. São as medidas preventivas e a prestação de um atendimento de qualidade aos pacientes que realmente importam. De fato, quando o médico da unidade acompanha todo o histórico, mesmo que a pessoa tenha ido ao hospital e voltado, o clínico geral da unidade vê todo o histórico da pessoa, todo o histórico da doença da pessoa. Isso é realmente uma espécie de supervisão, se é que posso dizer assim, do histórico da doença. O foco está nas medidas preventivas. Afinal, na União Soviética havia uma enorme rede de casas de repouso preventivas. Fábricas, institutos de pesquisa, todos tinham casas de repouso onde os funcionários cuidavam da saúde. Diversas instituições infantis. Durante as férias ou no final do trimestre, íamos para sanatórios infantis, onde as crianças cuidavam da saúde. Havia atividades de promoção da saúde nas escolas e creches. Lembram dos óculos que usávamos e a lâmpada acendia? Era luz ultravioleta, principalmente em instituições infantis do norte e além do Círculo Polar Ártico. Para onde foram os nossos ambulatórios? Para onde foram as atividades preventivas para crianças? Não é só aplicar vacinas. Vacina, me desculpe, não é esse tipo de prevenção. Você não se lembra? Nas escolas, durante a epidemia de gripe, todos nós andávamos com alho? Bem, isso, desculpe. Não é vacina, depois da qual metade da turma não aparece na manhã seguinte. Isso é algo muito sério. E quando vejo declarações assim, claro, sinceramente, isso é uma violação de todos os direitos humanos. Agora um tiozinho decide o que faço. E quero dizer para vocês, agora estão preparando uma mudança na lei.
onde o médico deixa de ser amigo do paciente. Se o médico vê que você não precisa de algo, mas ele é obrigado a receitar mesmo assim. E se ele não receitar, ele será punido financeiramente. Então, sabe, colocar o médico nessa situação, ser uma pessoa honesta, correta e ser sempre punida por isso. Bem, eu não acho que os médicos vão aguentar isso. Eles vão começar a seguir tudo à risca, vão começar a negar a alguém a assistência médica de que realmente precisa, na quantidade necessária. Os médicos vão começar a sair. Porque, bem, desculpe, essa pressão é simplesmente insuportável. Quando você está sempre sendo culpada de tudo por todos. Ou seja, essas mudanças são realmente muito prejudiciais, tanto para o paciente, para quem o médico deixa de ser um amigo, quanto para o próprio médico que, não sei, ele também participa de atividades terapêuticas conosco. Ou ele está sempre andando por aí, se justificando do amanhecer ao anoitecer, da noite até o amanhecer. É uma coisa muito interessante. Eu guardei e com certeza vou deixar o link para o meu poke, para o meu post, na Eco de Moscou aqui embaixo na descrição. E lá vai ter uma foto do escaneamento anexada. Do paciente que era amigo e do médico. Na parte de baixo da Eco de Moscou, vai estar anexada a foto do escaneamento. Escaneamento, 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 escaneamento. Escaneamento, escaneamento. Escaneamento, 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 escaneamento. Isso se baseia em alguns projetos do Banco Mundial. Bem, na verdade, eu sinceramente, claro, não posso afirmar que isso é um documento, embora tenha sido publicado. A correspondência, na verdade, estava na internet. Eu copiei especificamente esta carta. Estou publicando ela. Vocês podem decidir se isso é verdade. Mas o que mais eu queria dizer? Então, quando o presidente da Rússia, Vladimir Vladimirovich Putin, se encontrou com a Frente Popular Unida, eles discutiram os problemas da medicina. E as pessoas das regiões se levantavam e diziam que aqui está errado. Ali está errado. E o presidente dizia: tudo bem, proponham. Bom, isso está errado, proponham como fazer. Naturalmente, ninguém disse nada. Mas veja só o que acontece no Ocidente, nos Estados Unidos, talvez na Europa. Esse sistema médico, que é baseado na ideia capitalista, numa ideia muito séria, numa ideia. Vamos falar a verdade. Numa ideia capitalista bem ruim de extrair lucro de tudo, custe o que custar. E, na verdade, o que eu vejo agora é que estão tentando extrair lucro e nos transformar simplesmente em carne viva, da qual podem tirar lucro de qualquer maneira. Porque obrigar uma pessoa a tomar vacinas quando ela não quer, ou quando ela não acha isso certo, ou obrigá-la a fazer exames médicos, ou consumir algum tipo de medicamento que receitam para ela. Na verdade, o que é isso? Isso é como ligar uma bomba, tirando dinheiro de mim simplesmente como se eu fosse um objeto. Esse objeto de atenção médica e farmacêutica, sim, eu sou tratada como um objeto. Naturalmente, essa plataforma serve para sugar dinheiro. E não importa se isso ajuda as pessoas ou não, aqui o dinheiro é extraído das pessoas como se fossem carne viva e do próprio Estado. Porque acredite em mim, as pessoas que se entopem de comprimidos assim, com produtos e medicamentos de procedência duvidosa, naturalmente começam a adoecer. Muitas pessoas acabam ficando com deficiência, muitas crianças nascem doentes e assim por diante. Esse é o orçamento social. Isso é inflado, naturalmente. Uma parte vai para a indústria farmacêutica, outra parte vai para os médicos. E é assim que esse sistema foi criado para sobreviver. Para que cada pessoa, de qualquer maneira, seja forçada a consumir esses serviços médicos e produtos farmacêuticos. E esse é um sistema desenvolvido e aperfeiçoado ao longo de décadas. Esse sistema ocidental. Bem, digamos da medicina.
O que eu quero sugerir aos cientistas e médicos? Nós precisamos, para mudar esse sistema, precisamos construir e calcular um sistema de saúde que seja baseado simplesmente em uma ideia diferente. Afinal, não é à toa que agora dizem que o mundo está se tornando novamente bipolar. Mas por que ele está se tornando bipolar? Sim, justamente por causa disso. De um lado, a ideia desse capitalismo ofuscante, de extrair dinheiro a qualquer custo, sem se importar com nada, totalmente sem quaisquer princípios éticos. Aqui está o dinheiro, só isso, e todos enlouqueceram por isso? E a segunda é, ainda assim, o bom senso, a honra e a decência. São esses dois sistemas polares. E o que precisamos é calcular nosso sistema de saúde, criar um modelo financeiro baseado na consciência, na honra e na decência. Porque não me diga que uma pessoa honesta deve ser pobre. Essa é uma ideia falsa que é incutida nas pessoas. E nos acostumam a pensar que só é possível viver financeiramente bem sendo uma pessoa ruim. Mas isso não é verdade. Por exemplo, eu não estou falando sem conhecimento. Eu trabalhei um pouco, por assim dizer, nessa área. Por exemplo, uma das dependências mais graves atualmente é quando a medicina se funde com a farmácia, com esse negócio farmacêutico. E eles se unem tanto, assim como as empresas farmacêuticas. Bem, vamos ser honestas conosco mesmas. As empresas farmacêuticas pagam aos médicos. Os lucros das empresas farmacêuticas são realmente fantásticos e podem ser comparáveis, se não maiores, aos lucros do tráfico ilegal de drogas. Você nem consegue imaginar os lucros que giram ali. Milhares de por cento de lucro na venda de certos comprimidos. E agora eles se uniram. O que devemos fazer? Por exemplo, nós na Rússia precisamos aprovar uma lei de que as empresas farmacêuticas não têm o direito de cooperar de forma alguma com a medicina. De jeito nenhum elas não têm esse direito. Mas como elas já pagam aos médicos, é preciso obrigar as empresas farmacêuticas a pagar. Eu não sei, 30% ou metade do lucro todo ano para o Fundo de Medicina da Rússia. Esse fundo, por exemplo, metade deve obrigatoriamente ser distribuída. Fazer uma porcentagem igual para todos como o salário dos médicos. Afinal, vocês já pagam aos médicos de qualquer jeito. Mas nós precisamos romper essa dependência corrupta. Nós precisamos separar obrigatoriamente a indústria farmacêutica da medicina, senão nunca vamos conseguir nada. As empresas farmacêuticas precisam ser proibidas de ter representantes comerciais. Elas não podem fazer isso. Existem conferências científicas onde eles apresentam informações, mas não pode haver nenhum contato direto. Se uma empresa farmacêutica quiser trabalhar na Rússia, metade da receita que ela obtiver no país deve ser investida no orçamento de saúde. E então o orçamento de saúde faz a distribuição. Não pode haver contato direto. Se uma empresa farmacêutica for pega envolvida nesses esquemas de corrupção, ela deve deixar o mercado russo. E outra empresa farmacêutica deve ocupar o seu lugar. Essas empresas farmacêuticas existem aos montes no mundo, sabe, assim. Bem, são muitas, digamos assim, né, isso. Então, se não for uma, é a segunda. Se não for a segunda, é a terceira. Próximo. Hoje em dia, o negócio das empresas farmacêuticas, infelizmente, eu não vou dizer que é na maioria, mas também não vamos, digamos assim, ver tudo com bons olhos. As empresas farmacêuticas, o negócio delas também é planejado para a produção de drogas legais. É exatamente por isso que agora elas são incluídas em todos os padrões de tratamento. É exatamente por isso que recebemos mensagens dizendo que uma criança com traços de autismo, aos 6 anos, já está tomando neurolépticos há 4 meses. Bem, estão simplesmente destruindo o cérebro da criança. Sabe, isso é exatamente o capitalismo. Ninguém se importa com o que vai acontecer depois. É isso. Mas as empresas farmacêuticas podem realmente se aproveitar. Se pensarmos em como elas vão lucrar com a ideia de prevenção da saúde.
Por exemplo, que elas lancem alguns suplementos nutricionais que melhorem uma determinada categoria de pacientes. Diabetes dependente de insulina, diabetes não dependente de insulina, idosos, pessoas que trabalham, crianças, alguns em latitudes do norte e não em latitudes do sul. Alguns suplementos preventivos e seguros, vitaminas, talvez algumas misturas de ervas, eu não sei o que, mas algumas substâncias proteicas. Sim, porque não é segredo que, por exemplo, os aposentados, em primeiro lugar, têm uma renda muito baixa. E, para ser sincera, os aposentados passam fome. E imagina se existir um suplemento proteico barato, um simples pó que se dissolve na água, que qualquer vovó pode comprar por 100 rublos. E, por favor, isso será o programa de alimentação complementar dela. Ela vai tomar esse suplemento proteico e não vai ficar doente, porque o corpo vai receber a quantidade suficiente de nutrientes. Ou seja, quero dizer que sim, de fato, agora estamos fazendo todo o possível para implementar isso. O sistema médico americano e ocidental está sendo implementado, mas é preciso entender que esse sistema é baseado na ideia de lucro ganancioso. É preciso entender que a quase total dependência de drogas dos americanos, quando eles começam a tomar antidepressivos desde muito jovens, não é por acaso. Isso é exatamente um negócio que é construído em cima disso. Na obtenção de lucro, não importa de que maneira, mas nós devemos contrapor a isso nossos próprios cálculos financeiros, que serão baseados simplesmente em outra intenção, na intenção de preservar a saúde, na intenção de realmente ter uma nação saudável. Mas engordar de qualquer jeito, de qualquer forma, eu não sei. Bom, eu não sei. Gerente de saúde, isso já ultrapassou os limites. E em casa, não vão colocar esse gerente para cada um, né? Que ele fique andando e fazendo testes todo dia. Bom, eu não sei. Isso aí, claro, já passou dos limites, na minha opinião. Os médicos pressionam os pacientes, deveriam focar nos doentes, enquanto os saudáveis vivem normalmente. Ficou doente, tratou e foi embora. Assim deveria ser. Cada um deve ser responsável pela própria saúde, mas um gerente de saúde não pode impor isso a ninguém. Se eu quero ser saudável, então eu tomo vitaminas, levo uma vida ativa, como certos alimentos, regulo meu ritmo de trabalho e descanso e assim por diante. Mas não o gerente de saúde. O gerente faz. A única coisa que o gerente de saúde faz é me obrigar a tomar, tipo, engole isso, mas consome esse produto farmacêutico. Então, agora organizamos uma coleta de assinaturas. Já que essa iniciativa Sassa ainda está sendo analisada pelo governo, organizamos uma coleta de assinaturas. E eu peço muito que vocês assinem esse apelo e o enviem para seus amigos, parentes e conhecidos. Eu entendo que isso, bem, digamos, não é uma coisa simples. É preciso ler. Eu entendo que aqui é preciso, bem, pensar. Não é algo tão fácil assim. Não é um slogan muito simples, mas eu tentei explicar esse esquema de forma bem simples. Eu acho que isso é algo compreensível. E a próxima, segunda pergunta. Aqui estão médicos, economistas, matemáticos, pessoal. Vamos nos reunir e calcular nosso sistema, que será baseada simplesmente na consciência, simplesmente na honra. E eu digo mais uma vez, não é verdade que pessoas boas, pessoas decentes, pessoas honestas são sempre pessoas pobres. Isso não é verdade. E eu acredito que nós podemos provar isso perfeitamente. Sônia Dorinskaya esteve com vocês. Até logo!